Olá, meus prezados irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 18 de abril, um domingo. Estamos começando a nossa programação da Escola Bíblica Dominical. Espero que você e eu sejamos edificados, pois o assunto vai tratar da fé. Exatamente. Então, espero você aí se conectar, outros irmãos também, e assim nós vamos seguir adiante. É uma aula bastante importante. Nós vamos trabalhar hoje com a temática de Abraão, o pai da fé, mas logo passarei aqui para o nosso pastor Daniel também fazer a introdução dessa lição, de forma que a gente compreenda qual é o propósito e onde nós vamos chegar ao final do trabalho de hoje. Então, vou chamar aqui o pastor Daniel para a tela, para que ele possa saudar a todos e também fazer essa introdução. Paz do Senhor, pastor Daniel, como vai? Pai do Senhor, pastor Rogério, tudo bem? Graças a Deus, estamos todo Que mundo bom, bem. muito bem. Feliz de estar com os irmãos aqui, mais uma vez, né, para glorificar a Deus neste dia desta manhã, em nome de Jesus. Muito bem. Então, hoje nós vamos estudar a lição de número 3. Ressalto e relembro os irmãos que nós estamos estudando uma lição do ano de 2016, mas o assunto é extremamente atual, porque a base nossa é a base da Bíblia Sagrada, o estudo é bíblico. Nós Verdade. não estamos estudando uma revista ou simplesmente uma lição, estamos apenas trazendo as temáticas que, na época, o país também estava passando por algumas crises, né? Então, é Exato. importante que a gente compreenda o momento que nós estamos atravessando versus o que a gente precisa olhar para a palavra de Deus quando nós vemos a necessidade de agir com fé em tudo que nós fazemos. Então, nesse momento, eu vou passar aqui para o irmão Daniel para que ele possa falar para a gente o título da lição, a verdade prática, o texto áureo, etc., e também fazer uma introdução geral aqui da nossa lição. Fique à vontade, irmão Daniel. Maravilha, pastor, graças a Deus. Então, hoje nós estudaremos aqui, como o pastor já falou, né, a temática falando sobre Abraão, a esperança do pai da fé. O que chama atenção nessa lição, né, que eu achei bastante interessante a escolha dessa revista que o pastor Rogério nos trouxe aqui, que os temas da lição, ela realmente ela é bem atual para os dias que nós estamos vivendo. E aqui nós vamos aprender hoje, e eu espero que os irmãos que estejam acompanhando, que estejam junto conosco nessa manhã, venham ser bastante edificados, irmãos, porque quando se fala de Abraão, fala de fé. E é uma coisa que eu sempre venho tocando, sempre no longo da nossa história, no longo da nossa fé também, buscando a presença de Deus, falando sobre fé e um tema bem propício que também fala sobre a esperança. Então, nós vamos ler aqui o texto áureo para os irmãos já se aprendendo aí e vendo como é que vai ser o decorrer dessa lição. Diz aqui o texto áureo diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Então, aqui no texto áureo, a gente já vê Deus, ele faz uma promessa a Abraão, né? Abraão é chamado por Deus, e o que chama atenção também, já no texto áureo, é que fala sobre a palavra a obediência, né? Abraão, quando ouve a voz de Deus, já ele em seguida já obedece. Também temos aqui também a nossa verdade prática, que a verdade prática ela vai falar sobre fé também. Diz assim: a fé que Abraão tinha em Deus fez com que ele vencesse todos os obstáculos em sua caminhada. Então, trazendo essa lição hoje, esse texto áureo e a verdade prática, fala de duas coisas extremamente importantes para esse momento que nós estamos vivendo, para os dias atuais, que é a esperança e também, principalmente, a fé para um tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo. E
Eu não vou me fitar a leitura bíblica em clássico, porque o texto é muito grande. Mas o texto que nós estamos lendo aqui está lá em Gênesis 12, do capítulo 1, até o versículo 10. Os irmãos que estiverem conectados conosco vai estar aí acompanhando pela palavra de Deus, pela Bíblia. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos nesse tema, irmãos, para a gente falar, pode ser que a gente foque até um pouco mais até sobre a esperança e sobre fé, que completamente é uma das coisas que a gente tem percebido durante esse ano e o ano passado também, que nós já vimos enfrentando esse caos de saúde sanitária, de pandemia, que as pessoas estão com o seu coração, às vezes até não só o coração, mas também a sua fé um pouco meio que abalada. Então, a gente vai aqui compartilhar junto com o pastor Rogério, pastor irmão Manuel Pinto também, e nós vamos, para poder a gente ganhar também tempo, para não ficar muito focado só numa coisa só, nós vamos entrar aí já na chamada de Deus, né? Na vida de Abraão. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aí, e com certeza será uma lição bem dinâmica hoje, com nossos pastores aí estão bem preparados também, e nós vamos prosseguir em nome de Jesus. Amém, irmãos? Maravilha, pastor Daniel, muito bem. Estamos aqui também com o pastor Manuel, vou passar para ele também saudar a todos, para que a gente possa então continuar. A paz do Senhor, meus irmãos, tenham todos um bom dia, nossos irmãos. Se porventura algum amigo nosso estiver assistindo essa live, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então, irmãos, Maravilha. dando continuidade a essa nossa lição, o tópico primeiro, ele nos remete aqui ao assunto projeto divino. E, tal como o comentarista nos pede, façamos, mostrar como se deu esse projeto divino. É interessante, irmãos, que Deus tinha um projeto desde o Éden. Depois que o homem, da queda de Adão, Deus passou a trabalhar em um projeto, tendo em mente, ou tendo como objetivo, enviar um Salvador para a humanidade. E é interessante que, ao escolher Abraão, ele colocou tanta fé nesse homem, e eu estudando, eu fiz uma comparação com Davi, irmãos, e enquanto Davi tinha um coração segundo, era um coração do qual Deus se agradava, Abraão era um homem do qual Deus se agradava. Ele tem o título de amigo de Deus. Então, Abraão teve uma fé assim que nos leva a nós, servos de Deus, a querer ter essa fé. Essa fé. E esse projeto, irmãos, nos diz a palavra de Deus que Abraão, ele vem lá de um povo dos caldeus, ele não era, como devo dizer, do povo, não era o povo de Israel ainda, mas ele é da linhagem de Jesus. Ele é filho de Terá de Naor, e é muito bom a gente, de vez em quando, me dá uma curiosidade de saber como se deu essa ligação de Adão até Abraão. E nós encontramos isso na Bíblia. Nós encontramos que Abraão é filho de Terá de Naor. Então, vejamos, tem essa ligação toda. Está na genealogia de Jesus. Abraão, Terá
Terá, filho de Naor, Naor, filho de Seruque, Seruque, filho de Ragaú. Tem outra passagem bíblica que nos diz que é Reu, mas é o mesmo homem. Depois temos Faleque, também tem outra passagem bíblica que nos diz que é Paleque, mas é o mesmo homem. Depois tem Eber, depois Salá, Cainã, Arfaxade, Sem, Noé, Lameque, Metusalém, Enoque, Jared, Malalel, Cainã, Enos, Sete, Adão e Adão de Deus. Então, essa é a genealogia desde Adão até Abraão. Depois temos a sequência, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, e por aí vai até Jesus. Então, é muito interessante. Quando Deus escolheu Abraão, Deus já tinha certeza, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente. Ele já sabia que, ao escolher Abraão, ele teria essa fé de ir, irmãos, ir para onde ele não sabia. Deus deu uma ordem. Vejamos que Deus escolheu aquele homem que tinha uma família, tinha uma casa, tinha uma terra, ele era provido de tudo que é necessário à vida, de tudo que é bom para viver. Ele estava na sua casa, no meio da sua parentela, na sua terra, e ele recebe uma ordem de Deus. É impressionante, irmãos, que muitas vezes ouvimos de pregadores que Abraão saiu com o pai. Será? Primeiro ponto, ele saiu com o pai. Aqui nos leva a deduzir que Abraão era um bom filho. O pai talvez ficasse um pouco isolado e ele resolveu levar o pai consigo. Aprovado. A Bíblia aprova que os filhos cuidem dos pais. Ele levou a esposa. É claro que, ao levar a esposa, ele não fez mais que o seu dever. A esposa deve acompanhar o marido, e por isso ele saiu com o pai, com a esposa. E nós ouvimos pregadores, às vezes, dizendo assim, mas eu tinha que carregar o fardo que era o seu sobrinho, Ló. Mas quem sabe, o sobrinho também é sangue de Abraão, é da família de Abraão, é filho do seu irmão Arã. E quem sabe, Ló precisava de alguém. Então vejamos que Deus escolheu uma pessoa boa, uma pessoa que sabia os seus deveres, sabia cumprir com as suas obrigações. E ele saiu com aquela família, foi de Ur dos Caldeus, saiu lá daquela cidade e foi para uma terra que ele não conhecia. Ele deixou tudo para trás de uma forma com um desprendimento impressionante. Vamos caminhar, vamos para onde o Senhor nos levar, vamos. Nós muitas vezes, a lição que Abraão nos traz, irmãos, é que muitas vezes, eu não quero aqui dizer que nós temos que agir imprudentemente, de qualquer jeito, mas Abraão, com plena certeza, ele saiu orando, ouviu a voz de Deus, e quando se ouve a voz de Deus, não há erro, porque a voz de Deus deve estar acima de tudo e de todos, porque não há erro quando nós escutamos a voz de Deus e a seguimos. Abraão ouviu a voz de Deus e saiu com a sua família, pai, esposa e sobrinho,
saiu de Ur e foi, então, ali para Harã. Harã é interessante, nós podemos ver lá em Josué, podemos ver na palavra do Senhor, que Harã tem o mesmo nome do pai de Ló. Ló, o pai de Ló, era Harã. E aqui me chama a atenção que o lugar Harã, quem sabe, esse local tomou o nome Harã devido ao pai de Ló, ou já existia, coincidência, é interessante. Foram para Harã. Chegando a Harã, daquela forma, em desprendimento, deixando tudo para trás, uma terra que ele não conhecia, um destino desconhecido. Ele chegou a Harã com seu pai, com seu sobrinho, com sua esposa, e ali foi abençoado por Deus. Foi a partir de Abraão e sua família, da família de Abraão, dessa fé, dessa entrega, que muitas vezes nós relutamos em não entregar a nossa vida para Jesus, a nossa vida para Deus, que nós não somos vencedores. Porque se nós entregarmos a nossa vida, nós entregarmos aos cuidados do Senhor, tudo dará certo nas nossas vidas. E foi o que Abraão fez, pastor, irmão Daniel e irmãos. Ele entregou sem qualquer reserva. Ele não titubeou. Ele tinha certeza do que estava fazendo. E é interessante, ele foi levado a crer e a obedecer sem conhecer o projeto de Deus. Nós lemos o projeto de Deus, nós lemos a Bíblia Sagrada e sabemos o que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá. Nós podemos ler a Bíblia no passado, no presente e no futuro, porque é o princípio, é o meio e o fim. E então, nós, lendo e observando, nós sabemos, Abraão não sabia de nada. Muitas vezes, para nós, torna-se muito fácil, porque nós lemos e entendemos. Agora, a vivência é diferente. Abraão estava numa caminhada e ele não sabia qual era o projeto de Deus. Ele não sabia que iria ser abençoado lá na frente de uma forma maravilhosa. Ele não sabia que iria ter problemas como teve quando alguém chegou, o rei do Egito, Faraó, olhou para sua esposa e viu uma mulher bela e se agradou dela. E ele, sendo um homem temente a Deus, mas não deixou de ser homem, era homem também, não é, pastor? Ele olha para Faraó, para os enviados de Faraó, e com medo diz, é minha irmã. E é interessante aqui, irmãos, que Abraão, eu entendo assim, eu creio que os irmãos vão entender assim também. Abraão, ele não mentiu. Embora a gente leve a omissão de Abraão a tê-la como essa omissão, a tê-la como uma mentira. Mas na verdade, ele era irmão de Sara. É curioso, porque quando a gente lê a passagem, Abraão e Sara, ele diz a Faraó que ela é sua irmã, mas lá atrás nós podemos ver, ela é filha de Terá também. O Terá é o pai de Sara e pai de Abraão. Então, quando ele diz que Sara é sua irmã, ele está dizendo uma verdade, porque ainda que fosse sua irmã por parte de pai, é irmã. Pessoas usam o termo meio-irmão, mas o termo meio-irmão, alguns usam, outros não usam. Irmão pode ser irmão até adotivo. Ele é irmão, ele não é irmão de pai nem de mãe, mas é irmão porque ele é adotivo. No caso, Sara estava nessa situação. Ele apenas não disse a Faraó,
olha, ela é minha irmã, mas também é minha esposa, porque naquela época era permitido o casamento entre irmãos, e assim estava na situação Abraão. Então, se nós analisarmos concretamente, Abraão errou. Ele errou porque ele deveria ter dito: é minha irmã, mas também é minha esposa. E foi então que ele, mais tarde, ele foi punido por causa disso, foi castigado por causa dessa emissão. Ele deveria ter sido aberto, devia ter sido sincero. Agora, ele teve medo, irmãos. E muitas vezes o medo nos leva a fazer coisas erradas. O medo nos leva a cometer erros. E não é diferente nos dias de hoje. Tal como Abraão errou, a gente muitas vezes erra, tem medo. E o medo nos leva a fazer e a dizer coisas que não deveríamos dizer. Amém, Pastor Manuel, a obediência que nós tratamos aqui, quando a gente pensa em obediência, não significa que a gente não vai errar, né? A obediência é justamente a gente compreender que a vontade daquele que nos pediu, ela será executada. Agora, desde Adão até os dias atuais, obviamente, nós somos homens, somos seres humanos. E como ser humano, nós falhamos. Mas o que é que Deus leva em consideração? Deus leva em consideração aquilo que é voluntário e o que é involuntário. Aquilo que é involuntário entra dentro do escopo da inocência. Não fiz porque eu queria fazer. Agora, tudo que eu faço a partir do voluntário, que eu sei o que eu estou fazendo, né, ou seja, o que é consciente e o que é inconsciente, nós precisamos entender essa questão. Então, Abraão também estava sujeito a errar, a tomar decisões erradas na vida, né? Mas Deus o chamou, Deus o vocacionou, Deus o capacitou. Mas o que eu quero, na sequência, destacar para todos nós aqui, eu ouvi aqui o pastor Daniel falando no começo, né? E falou muito bem, ele falou que vamos tratar sobre fé. Mas também quando a gente fala sobre fé, a gente também entra na questão da esperança, da confiança, né? E o pastor Daniel dizia, olha, quem sabe nessa época que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas que também ficam, não que perderam a esperança, mas ficam desesperançosas. Poxa, que situação complicada, quanto tempo, porque o tempo, quando vai passando, né, as dificuldades aumentando, parece que a angústia também, ela vai querendo envolver o nosso ser. Agora, o que a gente precisa considerar é que mesmo quando Deus direciona a gente para fazer uma obra, imagine você aí que está em casa nos acompanhando. Seguramente você tem um chamado de Deus, que é diferente do meu, que é diferente do pastor Daniel, que é diferente do pastor Manuel. Cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós temos uma vocação. Temos uma vocação. Claro que estou falando aqui dentro do mundo espiritual, né? Não estou aqui falando da vocação natural dentro do mundo profissional. Mas quando a gente tem um chamado de Deus, quer seja aquele que foi chamado para tocar, aquele que foi chamado para louvar, não pensemos que só porque Deus nos chamou, que nós vamos ter caminho livre e caminho aberto para executar o projeto de Deus. Não pensemos dessa forma. Muito pelo contrário. Quando Deus nos chama, sem dúvida, é Ele quem vai capacitar, Ele que vai nos vocacionar. Só que o que acontece a partir daí? Né? O inimigo, ele vai procurar de todas as formas tirar o nosso foco daquele chamado. O inimigo vai tentar de todas as formas tirar a nossa visão daquilo que o Senhor preparou para nós. Ademais, também
vai entrar naquela luta que a Bíblia fala, a luta entre a velha natureza e a nova natureza, entre a carne e o espírito. E Abraão passou por tudo isso. Abraão passou por tudo isso, desde a sua chamada por Deus, ele passou por todas essas dificuldades. E tanto que ele desce ao Egito, acontece o que acontece, e aí depois ele retorna e fala, não, Egito não é o meu lugar. Por quê? Onde ele estava é uma terra que tinha fome, estavam com fome, não tinha alimento, não tinha mantimento, não tinha água para tomar com facilidade. Então, por isso que ele desce ao Egito com a sua esposa, mas até nisso Deus estava cuidando, né? Os irmãos conhecem bem que até quando alguma coisa acontece de errado em nossa vida, mas se a gente estiver dentro da vontade de Deus, aquilo que estava errado, Deus, pela sua infinita misericórdia, ele transforma e faz dar certo pela sua vontade. Não é isso, irmão Daniel? Com certeza. E o que chama atenção nesse texto também, pastor, que assim, a gente vê nesse chamado de Abraão, você vê que a descendência de Abraão, os pais acreditavam em Deus pagãos. Exato. E aí, quando Deus chama Abraão, que eu vejo assim, de uma forma que ele foi impactado pelo chamado de Deus e acreditar, porque havia naquela região, naquela cidade ali em Ur dos Caldeus, vários tipos de deuses. Não se falava do Deus, o Criador. E quando Abraão é chamado, ele ouve a voz de Deus, ele fala, não, ele vai falar com a sua esposa, ele fala, o Deus, o Criador, falou comigo. Isso completamente, além de falar com ele, renova uma esperança, e aí nessa mesma esperança de ter uma convicção que Deus o falou com ele, também de um chamado para onde ele vai, de um lugar que nem ele mesmo sabia para onde ele iria, até chegar nesse ponto que os irmãos que a gente estamos falando agora. Exatamente. Então, o que eu quero reforçar aqui é que o chamado de Deus não nos abstém de provações. O chamado de Deus não nos abstém de lutas. Não. Tanto é verdade que se a gente ir, por exemplo, para o capítulo 13 do Gênesis, nós vamos ver que quando Abraão retorna do Egito, nós vamos se deparar com um texto bastante destoante aqui de tudo que tinha acontecido até o momento, porque houve contenda, houve intriga entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Houve desentendimento, né? Cada um começou a pensar de uma forma diferente. Entre esse grupo de pastores, eles começaram como se estivesse porfiando, né? A porfia é uma disputa. Eu penso assim, eu penso assado, eu vou assim, eu vou assado. E o que acontece? Abraão se deu conta dessa disputa, dessa contenda, e disse a Ló, não. Veja como que é o coração daquele que é chamado por Deus. Ele não entra em discussões, em contendas que venham entristecer o Espírito de Deus. Por isso que Abraão chama Ló e diz, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, que somos irmãos. Né? Novamente aqui a questão da irmandade fala exatamente da relação, né, parental entre todos eles. E aqui está dizendo, depois dessa situação de contenda, de intriga, Abraão, que tinha recebido o chamado de Deus, ele teve discernimento para colocar um ponto final. Olha, então, quer saber de uma coisa? Vamos parar por aqui. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Você escolhe para onde vocês querem ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Resumindo assim. Então, quem tem uma direção de Deus, quem recebe o chamado de Deus, precisa ter discernimento que as lutas virão, as dificuldades virão,
Muitas vezes até o inimigo se levanta para poder gerar intriga, gerar desentendimento, mas quem tem um chamado precisa ter sabedoria para não entrar nessa situação. Não entrar nessa situação, porque isso desagrada a Deus. Eu marquei aqui, por exemplo, 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nós vamos ver aqui o apóstolo São Paulo orientando Timóteo, traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas, sequer de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Veja que Abraão, em uma situação muito difícil, uma época totalmente diferente da época que nós estamos vivendo, né? Porque aqui nós estamos falando dos primórdios da humanidade, meus prezados irmãos. Olha a diferença. Nos primórdios da humanidade não tinha lá tecnologia, não tinha uma comunicação. É claro que também a população mundial não era a população que nós temos hoje. Guardadas as devidas proporções, o que eu quero dizer aqui é que Abraão, ele confiou, ele colocou a sua fé em ação com base na obediência, que é justamente a introdução que o irmão Daniel fez. A obediência é o que agrada a Deus. Não é uma obediência cega, não. Obedecer por obedecer não vale. A obediência é uma obediência com temor. É isso que é importante, obedecer com temor, né? E a gente precisa considerar esta obediência para a sequência do trabalho de Deus. Quando vêm os obstáculos, diante de algo que Deus falou com você, Ele te chamou para executar esta missão, esteja certo, que há uma nuvem de testemunhas, e essa sua luta para executar esse projeto, você precisará buscar em Deus forças para superar, para poder enfrentar. Isso acontece em várias áreas, isso quer seja na vida profissional, eu vou chamar aqui como a tal da inveja, né? Há muita inveja envolvida quando temos um chamado da parte de Deus. E nós precisamos distinguir isso. E isso em todas as esferas, em todas as classes sociais, e em todas as entidades, sempre vai ter alguém invejoso em relação àquilo que Deus te chamou. Então, nós precisamos ter discernimento de Deus, porque num sinal de que há dissensão, há contenda, nós precisamos sair de cena. Meus irmãos, para a gente ganhar, muitas vezes nós temos que aprender a perder. A lição que eu tiro aqui desse momento da vida de Abraão, quando tem essa contenda aqui entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, ele colocou a fé em ação novamente. Olha, eu não vou escolher primeiro, porque ele poderia ter dito, olha, eu vou escolher primeiro, eu vou para tal lugar e você vai para outro. Ele estava confiando na direção de Deus. Não, quer saber de uma coisa? Escolha para onde você quer ir. Mas isso se dá quando você tem convicção, quando você tem intimidade com Deus. Caso contrário, você vai querer sempre pegar primeiro, né? Vocês lembram daquelas duas mulheres gestantes que depois também tiveram filhos no mesmo interim, e de repente uma acabou virando-se, estava dormindo, e a criança faleceu, o filho dela faleceu, e aí começa a disputa, não, esse filho que vive é meu, não, o morto que é seu, e aí começa, Deus deu sabedoria para o homem de Deus, espera lá, então vamos fazer o seguinte, me dá a criança viva aqui, eu vou partir ela no meio. Claro que ele não faria isso, mas foi uma sabedoria, foi uma direção de Deus, eu vou partir essa criança no meio, já a outra já morreu, e aí vocês escolhem, então, cada um fica com uma parte. A mãe verdadeira disse, não faça isso, meu senhor. Então dê a criança para outra, porque não tire a vida desse bebê. É a sabedoria, é o discernimento que a gente tem que ter na tomada de decisão, né?
Pastor Daniel, vamos seguir adiante. Como que a gente segue? Pastor Daniel, que está aqui moderando a gente hoje, ele está com a lição aí em mãos. Onde nós paramos aí para a gente dar sequência e dar a dinâmica necessária aqui para a gente avançar? Por favor. Deixa eu colocar aqui, peraí, deixa eu tirar do seu... Eu coloquei no mudo aqui. Pode falar aí, por favor. Maravilha. Nós vamos entrar aqui, então, agora no segundo tópico, que ele fala sobre a providência de Deus, porque senão a gente não fica só fixado. O assunto está muito bom sobre o chamado de Abraão, tem até muito mais coisa para poderia até abrir mais esse leque, né? Mas vamos adiante aí, de falar sobre a providência de Deus, que é o tópico 2. Tá, a providência de Deus. Vamos lá. Pastor Manuel, vamos fazer uma breve consideração, então. O que a gente entende por providência ou provisão de Deus, Pastor Manuel? Vamos dar aqui uma sintetizada para a gente seguir, e aí eu vou aqui cooperando contigo em sua fala sobre esse tópico aqui, providência de Deus. Então, nesse momento, estamos aqui na provisão de Deus, irmãos, e nos remete aqui ao versículo 6 do capítulo 12. Passou Abraão por aquela terra, ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Abraão chegou a uma terra que era habitada. Aquela terra já tinha dono, já tinha habitantes. Nos leva a pensar na situação de Abraão, e é de ser ressaltado novamente o caráter de Abraão. E Deus conhecia muito bem o caráter dele. E ele chegou ali, e é interessante que Deus apareceu e disse, no versículo 7, a tua semente darei esta terra. Ora, qual o pensamento, qual deve ter sido, isso é minha intuição, qual deve ter sido o pensamento de Abraão? Mas essa terra já tem habitantes, já tem um povo aqui, os cananeus já estão aqui. Como é que vai dar-se essa mudança, essa posse? Como é que eu vou ter essa terra? Mas o Senhor disse que a ele e a sua semente daria aquela terra. A provisão de Deus chegou. A provisão de Deus mostrou-se de uma forma clara a Abraão. E o que ele fez primeiro, pastor? É interessante que nós, muitas vezes, dizemos assim, eu tenho fé, mas não faço nada. Fico inerte. Eu creio, mas vou esperar. Não faço nada. Olha o que Abraão fez. E edificou ali um altar ao Senhor. Queria aparecer. Se ele edificou um altar ao Senhor, com certeza ele consagrava continuamente a sua vida ao Senhor. Ele orava constantemente ao Senhor. Ele queria estar constantemente na presença de Deus. E toda a lição nos remete à situação do homem, como o nosso pastor já citou, nós somos falhos, nós somos humanos, nós temos problemas. E nós sabemos que erramos. Nós temos até essa não autorização, mas pela carne, pela matéria que nós somos levados a isso, irmão. Que a nossa vida é como a luz da aurora, que vai raiando, até tornar-se luz, até tornar-se dia perfeito. É assim que a palavra de Deus nos diz. Nós estamos nesse mundo, nós andamos nesse mundo, nós pecamos, nós erramos, mas a nossa vida deve estar continuamente no altar, e a vida de Abraão estava. E prova disso é que o Senhor lhe aparecia, falava com ele.
E prova disso é o caráter que, de uma forma grandiosa, nos leva a pensar, irmãos, a minha profissão me leva a ver-me muitas vezes nessas situações, irmão. Quando ele se deparou com aquela questão de Ló, o sobrinho que ele trouxe lá de Ur, sobrinho muito querido, não tínhamos dúvidas, que ele amava muito, mas agora, devido a dissensões entre os seus criados, com os de Abraão, ele se dispôs com seu tio, Ló se dispôs com o tio querido. E agora tem um problema material entre eles, tem algo assim que nós podemos, hoje, popularmente, podemos dizer, tinha dinheiro envolvido. Verdade, pastor Manuel. Os bens que eles tinham poderiam ser transformados em dinheiro. Ah, mas que dinheiro daquela época? Não importa se era moeda, se era papel, se era troca, se era escambo. Havia valores a disputar por um e pelo outro. E aí, nós vemos que um tio em litígio com o sobrinho e vice-versa, ali nós vemos uma decisão santa, uma decisão que nos leva a refletir hoje. Irmãos amados, eu tenho experiências ao fazer um inventário, irmãos. E pasmem não, porque os irmãos conhecem, os irmãos são experientes, têm, mas veja, quando nós vamos fazer um inventário, acontece um litígio quando deveria ser algo amistoso, amigável, bem acertado, com muita compreensão. Não. O irmão contente com a irmã, com o irmão, com o sobrinho, até com o pai ou com a mãe, depende daquele que é sobrevivente, né? Um falece, ou o pai ou a mãe, aí ficam os filhos, às vezes há sobrinhos, e não se vê um pouco de compreensão, irmãos, ainda que cristãos, ainda que tementes a Deus, não se vê. E Abraão deu-nos uma lição maravilhosa. Olha, está aqui esse quinhão, está aqui esse outro. Se você escolher esse aqui, tipo, vamos ilustrar hoje, olha, se você escolher... O áudio do pastor Manuel travou um pouquinho, logo volta, mas dentro da fala dele, só para não cortar, é justamente o que nós encontramos aqui nesse texto bíblico, no versículo 11, né? Infelizmente, o olhar de Ló, por que teve contenda? Por que teve essa situação? Justamente porque, pastor Manuel, eu estou só reforçando que, dentro da sua fala, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente, né? Está dizendo o texto aqui, mas antes de ele ir para o Oriente, por que ele foi para o Oriente? Está dizendo aqui que levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Ele olhou antes, e olha assim, olha a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Então veja que realmente Ló e os seus pastores, os pastores de Ló, estavam seguindo a ordem de Ló. Então Ló estava de olho no que realmente fosse melhor para ele e o seu povo. Então havia, de fato, interesses. Por isso que houve, porque não há contenda quando não há interesse. Quem sabe aqui, pastor, já era movido Ló e os seus pastores movidos pela cobiça. Exatamente, porque onde não tem interesse, não tem contenda. Não tem contenda. Não é isso, pastor Daniel? Quando aparece a contenda, porque alguma coisa está cheirando mal, não é?
A gente percebe nessa fala, pastor, de Ló e entre Abraão, duas coisas importantes. Abraão, primeiro, por Seu causa da áudio está um pouco humildade. baixo, viu? Seu áudio está bem baixo agora. Deu uma caída boa o seu áudio aí, irmão Daniel. Calma aí, eu vou dar uma aumentada aqui. Pode continuar para a gente ver. A gente percebe que... Isso, fala mais próximo que melhora. A gente percebe que nessa fala, a gente percebe o caráter de Abraão, a humildade dele, né? Porque a promessa que Deus havia feito, primeiro foi Abraão. Só que Abraão leva o pai, leva também o sobrinho. E a gente vê aí, por exemplo, o salmista Davi, ele fala sobre olho altivo, né, pastor? Ló, ele se depara com um lugar, quando Abraão, na humildade, deixa com que ele escolha o lugar que ele seguiria. Aí eu falo sobre a esperança que realmente que Deus depositou no coração de Abraão, porque se Abraão quisesse, ele poderia escolher, porque a caravana era dele. Era ele que estava na frente daquilo ali. Então a terra, ele que estava conduzindo aquele povo. Aquilo que o Senhor falou, pega as suas palavras que o Senhor falou no começo. Deus tinha dado a direção a ele. Só que Abraão, na sua humildade, ele demonstra tanta humildade e confiança em Deus, esperança em Deus, que quando Ló olha para aquela terra e escolhe a terra maravilhosa, né? Olhou assim, não, deve ser uma terra que planta, que vai ter muitos frutos. Mas esqueceu que quem tinha falado com Abraão foi o Deus Criador. E Deus, irmão, quando ele fala conosco, ele fala com convicção, e quando ele promete alguma coisa, Deus ele não falha. Então foi por isso que Abraão, quero trazer esse entendimento, que Abraão, quando ele permite que Ló escolha aquela terra, era totalmente a confiança e a esperança que ele tinha em Deus, que Deus não desampararia. Exato. Não sei se os irmãos escutaram bem, porque baixou bastante o seu tom de voz. Os irmãos que estão em casa puderem nos dar um feedback, eu agradeço. Temos ainda uns 15 minutinhos para seguir, mas olha só, pastor Manuel, só para eu lhe retornar, mas deixa eu dizer aqui, olha o que está escrito em Provérbios 17, inclusive esse foi uma das publicações que nós fizemos ontem, porque ontem foi dia 17, então sempre a gente está estimulando os irmãos a compreenderem no livro da sabedoria, cada capítulo um dia. E Salomão escreve assim: como o soltar das águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia antes que sejas envolvido. Foi justamente o que Abraão fez. Para ele não ser envolvido na porfia, ele saiu de cena. Olha, você quer ir para a direita? Vai para a direita. Você quer ir para a esquerda? Vai para a esquerda. Então, é muito importante a gente considerar, né, que a contenda, a discussão não agrada a Deus. Não é algo que agrada a Deus. E Ló, de fato, Deus foi tão misericordioso mais à frente com Ló, que se não fosse a intercessão de Abraão, ele teria morrido. Né? Mas aqui, dentro do que o pastor Manuel estava trazendo aqui também, eu me chamou a atenção aqui, pastor Manuel, a sua fala sobre a vida no altar. O cuidado que Abraão teve em colocar a sua vida no altar. Ele não só obedecia, né, aquilo que era para fazer, mas também ele se preocupava com o culto. O culto é importantíssimo. Deus, inclusive na sexta-feira, nós fizemos um painel bíblico sobre a adoração. Onde está a minha adoração? Deus é Deus e Ele quer e requer a nossa adoração. Ah, ótimo, Mateus está dizendo aqui que está ok o áudio, viu, irmão Daniel? Talvez só para mim aqui que baixou um pouquinho, mas tá legal aí, dá para escutar você perfeitamente bem. Melhorou um pouquinho agora. Amém, mas a questão de ter a vida no altar é porque o Senhor Deus, Ele quer e requer a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa oferta, a nossa primícia. O Senhor sempre requer isso. E foi o que Abraão teve cuidado de fazer, né, pastor Manuel? Em tudo que Abraão ia fazer, ele se preocupava justamente em obedecer e agradar a Deus. Sim, pastor. O que nós devemos ter sempre em mente, e isso Abraão nos dá uma lição tremenda, é a obediência, a vida no altar e caminhar segundo
a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé, que é de onde nós temos a obrigação de extrair os nossos ensinamentos. As saídas para a vida, as saídas para os negócios, a saída para o nosso dia a dia, e nós espelhando-nos em Abraão, seremos vitoriosos. E muitas vezes nós ficamos, nós como seres humanos, ficamos na expectativa de por quê, ou porque demora, porque não vem, porque não chega. E olhando para a vida de Abraão, nós percebemos que Deus fez promessas. Deus fez promessas. A promessa, uma das principais, talvez a mais importante, porque é relativa à família, a ter filhos, é essa da paternidade. Quando o Senhor disse a Abraão, eu te farei pai de uma grande nação. Ora, vamos trazer para nós isso. Deus está me prometendo algo impossível. É interessante. Como é que eu posso, a ponto de Sara ter ironizado quando ela recebeu a notícia de que ia ser mãe? Eu tenho 90 anos, o meu senhor, o meu marido, tem 100 anos. E foi uma promessa que Abraão já não tinha mais essa esperança. Abraão, ele pensou, já se esgotaram todos os meios. Nem imaginamos o que se fazia naquela época, mas eu quero crer, pastor, porque uma vez estéril, ela seria estéril toda a vida. Não havia Exatamente. Exatamente, esterilidade. Esterilidade é sempre, né? Exatamente. Mas vinha aquela notícia à mente de Abraão. Deus me deu essa esperança. Ou melhor, Deus me deu essa promessa. Far-te-ei uma grande nação, Abraão, e te abençoarei. Ainda mais, a tua família será numerosa. Deus não disse apenas, olha, vais ter filho. Não, far-te-ei uma grande nação. Tua família vai ser numerosa. Com 100 anos, Manuel, pastor. Olha só, dentro dessa linha, olha só, deixa eu aproveitar um gancho aqui, dentro dessa sua fala, e eu lendo aqui, folhando o capítulo 15 de Gênesis, está dentro desse contexto que o senhor está dizendo. Veja que Deus anima Abraão e promete-lhe um filho, que é exatamente a fala desse tópico agora. E diz que o Senhor Deus veio a Abraão e falou, olha, não temas, Abraão, não temas, estou no capítulo 15 do Gênesis, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Escudo está falando do quê? De proteção em uma luta, proteção em uma adversidade, proteção em um atrito, justamente o que vinha acontecendo, infelizmente tinha acontecido com Ló e seus pastores. Eu sou o teu escudo, eu estou te guardando. Eu também sou o teu grandíssimo galardão. Olha a promessa de Deus, hein? Eu sou o teu grandíssimo galardão, quando Deus começa a animar a Abraão, porque Abraão entristeceu-se com tudo isso que estava acontecendo, inclusive agora com Ló cativo. Abraão entristeceu-se. Poxa, mas o Senhor Deus fez uma promessa a mim e eu estou passando por tantos obstáculos, tantas dificuldades, e aí o Senhor fala com ele exatamente isso, não temas, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Agora, veja que um pouco mais abaixo, nesse mesmo capítulo 15, olha a fala do Senhor Deus para Abraão, e essa fala é para nós hoje. Deus trabalha no impossível, olha o versículo 5. Então levou fora Abraão e disse,
Olhe agora, Abraão, para os céus e conta as estrelas, e se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E diz o texto no versículo 6: e creu Abraão no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Ou seja, Deus se agradou porque Abraão creu. Então, quando Deus nos fala, quando Deus nos vocaciona e capacita para algo, para uma missão, reforço o que eu disse há pouco, não significa que nós estaremos imunes às lutas, às dificuldades, às provações, não significa isso. Só que significa que o Senhor Deus, ele também será a nossa proteção, é Ele que vai nos proteger, e é Ele que vai dar a direção em tudo, desde que a gente obedeça, desde que a gente siga essa direção, né? Então, veja que foi algo maravilhoso tudo que Deus fez, e trazendo para os nossos dias hoje, irmão Daniel, a gente está indo para o final já, porque a hora está bastante avançada, mas 10 minutinhos a gente finaliza, para ser preciso, 13 minutinhos, 10, 11, agora são 10h57, 11h10 no máximo a gente termina. Trazendo para os dias de hoje, a gente precisa considerar que Deus, ele trabalha no impossível, porque o que é possível a gente fazer, a gente faz. O que está em nossas mãos para fazer, o pastor Manuel disse muito apropriadamente aqui, na introdução do segundo tópico, esperar no Senhor não é cruzar os braços. Esperar no Senhor não é deitar em uma rede e esperar, olha, já que Deus falou, ele vai fazer tudo. Não é isto. Esperar no Senhor é aproveitar a oportunidade, né, desse chamado, colocar a vida no altar para adorar ao Senhor Deus, enfrentar os obstáculos, as dificuldades da vida, e sempre suplicar a misericórdia de Deus, porque é a misericórdia de Deus que nos ajudará a cumprir a vontade de Deus. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Não é a nossa capacidade que vai fazer com que a gente realize a obra do Senhor e depois falar, olha, eu fiz, hein? Tá vendo lá? Eu fiz. Não. Sem o Espírito de Deus, a gente não consegue fazer nada. Por isso que o Senhor Deus também orientou o apóstolo São Paulo. Vou passar agora para o irmão Daniel, para ele também fazer aqui algumas considerações, já indo para o final, mas por isso que o Senhor Deus orientou o apóstolo São Paulo, orientando lá a igreja de Coríntios, a igreja de Corinto, que tinha todos os dons, muitos dons, enfim, queira como quiser dizer, mas o Senhor disse, olha, um plantou, o outro regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Ou seja, resumindo, quem chama é o Senhor, quem faz a obra é o Senhor. Nós somos apenas instrumentos para a execução daquilo que o Senhor Deus quer fazer. Irmão Daniel, vamos lá para a gente poder avançar aqui e finalizar daqui 11 minutinhos, por gentileza. Pastor, o que me chama a atenção nesse capítulo 15, que o senhor acabou de falar, e aqui já no tópico 3, né, que nós estamos finalizando, quando Deus fala das promessas na vida de Abraão, lá no livro de Lamentações, Lamentações capítulo 3, o versículo 21, o profeta Jeremias vai falar o seguinte, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus, nesse capítulo 15 que o senhor acabou de dizer, ele reanima tanto a fé de Abraão e faz com que ele lembre que realmente quem fez a promessa foi o Senhor. E isso nos traz uma grande esperança de fé, de confiança, de acreditar que meio a todas essas provações que Abraão passou, carregando esse povo, sendo o líder daquele povo, que realmente Deus, ele sempre estará no controle de todas as coisas. Meio à aprovação, porque por muitas vezes nós precisamos ser aprovado para ser aprovado, né? Então, ser provado, porque por muitas vezes, exatamente o que o senhor falou, às vezes a gente confia na nossa capacidade
intelectual, de achar que a gente pode, e por muitas vezes pode achar que esquecemos de Deus. E Deus, ele tem que estar no centro de todas as coisas, e foi o que Abraão sempre colocou. Então, aqui nós podemos ver que até no capítulo, nesse tópico 3, quando no tópico 2 aqui, que fala assim, engrandecerei o teu nome. Quando Deus fala que Deus promete dar esse filho, e aí está aqui, ó, o nome do patriarca Abraão é reverenciado no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, desde a descendência dos povos árabes e judeus. O Senhor é fiel e cumpriu com a sua promessa. Então, Deus, aquilo que Deus fala, irmão, eu gosto muito dessa fala. E quando fala de esperança, e quando a gente fala de fé, e a gente fala de fé, é algo assim que realmente me emociona muito, porque através da fé a gente acompanha a vida desses homens e aquilo que Deus usara eles nesse tempo, trazendo para os dias atuais agora. Essa história, esse relato de Abraão, nos faz reanimar o nosso coração, pastor, e reanimar a nossa fé, a nossa esperança que está no Senhor, mediante a qualquer tipo de circunstância. Tanto que o comentarista da revista, ele deixa isso muito claro, né? Na sua conclusão, no seu comentário, a esperança e a fé e a confiança que o senhor falou, que deu, aquilo que Abraão continuou acreditando no Deus Criador de todas as coisas. Muito bem. Pastor Manuel, vamos às considerações finais também, por conta do tempo. Pastor Rogério, pastor Daniel e irmãos, no desfecho dessa lição, eu gostaria de mencionar a ênfase em que Deus disse que engrandeceria o nome de Abraão. Ele disse que eu engrandecerei o teu nome. E é curioso que muitas vezes nós vemos o modo como Deus age, e nem sempre é assim como nós reputamos como a maneira certa, o modo certo. Os pensamentos de Deus, nós aprendemos que não são os nossos pensamentos. O trabalhar de Deus não é como o nosso trabalhar. Deus trabalha de uma forma que muitas vezes fica difícil entendermos. Eu engrandecerei o teu nome. E o nome de Abraão, como nos mostra o comentarista dessa lição, nós vemos que o nome de Abraão é reverenciado pelos cristãos, pelos judeus e pelos muçulmanos, pelo islamismo. E ele é reverenciado de uma forma assim como se ele fosse o fundador dessas religiões. E, na verdade, tudo começou em Abraão, pela promessa. Meu irmão e minha irmã, creia nas promessas do Senhor. As promessas, como nós temos aprendido com os nossos pastores, e ultimamente com o pastor Rogério, as promessas de Deus não são, muitas vezes, as promessas que nós ouvimos de uma forma aleatória, de uma forma que é simplesmente para nos contentar, para nos levantar o ego, para nos animar. As promessas de Deus são algo que nós temos que perceber como verdadeiras. Irmãos, porque muitas vezes nós ouvimos dizer, Deus já falou, Deus está falando, mas é algo mais profundo. Nós temos que ter a convicção, tem que ser algo que a gente ouviu, entendeu e guardou, e passa a esperar, passa a ter confiança. Deus disse a Abraão, eu te farei pai de uma grande nação, engrandecerei o teu nome, e ele hoje é reverenciado, é respeitado, é lembrado por essas três religiões. E mais, quando ele
teve o seu filho Isaque, ele era o continuador na genealogia de Jesus, mas ele teve também Ismael, e nós sabemos que até hoje tem havido contenda, mas vejam, o trabalhar de Deus não é igual ao nosso, nós não podemos entrar no mérito, mas o culpado foi Abraão, porque teve um filho de Agar. Ele teve também Midian também foi filho de Quetura, também foi mais um povo original da origem de Abraão, mas o trabalhar de Deus, na verdade, tem que ser sempre entendido como algo sublime, algo acima do nosso entendimento. Mesmo que nós não compreendamos muito bem a forma de trabalhar de Deus, o certo é que ele trabalha para aqueles que nele confiam. E nós confiamos em Deus, e nós temos a esperança, temos a convicção que Deus vai nos abençoar, e assim será, para a glória de Deus. Amém, pastor Manuel. Infelizmente, a imagem aqui do pastor Manuel travou, então só escutamos o áudio, não conseguimos acompanhar aqui a fala, a figura de linguagem através da fala dele, mas eu quero fechar essa lição, então, nesses 3 minutos que nos restam agora, com o Salmo 118. Nós vamos fechar agora, terminar essa lição, só peço 2 minutinhos, 3 minutinhos, a gente vai concluir essa lição de hoje. O Salmo 118 fala sobre o salmista louvando a Deus por ter livrado de muitos inimigos. Sabemos muito bem que o salmista Davi também passou por muitas provações, muitas dificuldades, durante o seu chamado também. Mas vejam só, escute bem aquilo que você já sabe. Quando o salmista começa a receber de Deus a inspiração para esse Salmo 118, ele fala no verso 5, invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Outra versão coloca um lugar alto. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo. Olha só a repetição, e é importante essa repetição. O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam. Pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Porque sempre tem. Durante um chamado, como disse no começo da nossa live, quando nós temos um chamado, uma vocação, isso acontece até profissionalmente também, há muita inveja. Pessoas querendo, o nosso lugar. Sempre foi assim, sempre vai ser enquanto nós estivermos aqui. Mas o Senhor, Ele está comigo. Nós precisamos ter convicção que o Senhor está com a gente. E ele diz ainda, o salmista, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Aí ele diz, todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Para fechar, olha a sequência aqui dos versos, mais 3 versos só. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. Verso 17. Não morrerei. Eu faço aqui essas palavras como se fossem as palavras de Abraão. Durante todas as suas provações, foram as mesmas palavras que o salmista também escreve. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. É claro que o salmista morreu, é claro que Abraão também morreu, mas o que o salmista está dizendo aqui, não morrerei, mas viverei, é que enquanto nós temos um projeto da parte de Deus, quando Deus nos vocaciona para um chamado, para um ministério, para uma obra, se nós obedecermos esse chamado, o Senhor permitirá que nós concluamos esta obra, para que o nome dele seja glorificado, seja engrandecido. O Senhor não vai nos tirar antes da obra ser realizada. Tudo tem um tempo certo, como sabiamente Salomão escreveu em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, há tempo também para o começo, o meio e o fim do chamado que o Senhor Deus nos deu. Então, nós devemos confiar inteiramente no Senhor,
Devemos depositar a nossa confiança no Senhor, sobretudo, irmão Daniel, obedecer para que a obra do Senhor seja realizada. Então, estouramos aqui o horário, 11 horas e 11 minutos. Eu, nesse momento, quero fazer uma breve oração e dar esse trabalho por encerrado. Se o Senhor Deus permitir, às 17 horas, teremos a nossa live, o culto vai ser online hoje. Por favor, nos acompanhe. Deus tem seguramente algo maravilhoso para os nossos corações, os louvores, a oração, o culto como um todo é um culto que será oferecido a Deus às 17 horas. Curve a sua cabeça, por favor, eu quero orar pelo seu dia, pelo seu domingo, pela tua saúde, pela tua família. Quero fazer essa oração para a gente finalizar aqui. Nossa gratidão ao irmão Daniel, irmão Manuel. Deus abençoe grandissimamente, né? Muito obrigado pela companhia. Curve a sua cabeça, por favor, para que eu possa fazer essa oração e daremos esse trabalho por encerrado nesse momento. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esta hora que passamos estudando a tua palavra. Nós louvamos a ti pelo nosso fôlego de vida, pela nossa saúde. Sabemos também, Senhor, que muitos dos nossos irmãos que estão nos acompanhando do lar assistirão também em outra oportunidade, estão aflitos, estão angustiados, estão até tristes muitas vezes por conta de toda essa diversidade que veio sobre nós. Portanto, que o teu Santo Espírito, Senhor, pela tua infinita misericórdia, possa nos dirigir, possa nos alegrar, possa nos lembrar, Senhor, de todas as tuas promessas que o Senhor fez a cada um de nós. Senhor, que elas serão executadas se nós obedecermos e nós confiarmos em ti. Acrescenta a nossa fé. Senhor, que a nossa fé possa ser una, Senhor, em ti, confiando inteiramente em ti, e o teu nome sempre será glorificado e exaltado. Guarda, Senhor, as famílias aqui representadas, dando saúde, livrando de todo mal, dê a provisão necessária, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Nós te louvamos desde já e te agradecemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ótimo domingo, irmão Daniel. Deus abençoe. Muitíssimo obrigado, viu? Amém, pastor. Deus abençoe aí. Bom domingo também. Amém. Irmão Manuel, Deus abençoe. Ótimo domingo. Deus abençoe a família, viu, irmão Manuel? Estamos terminando agora.